Boa noite, gente. Animados, animadas? Estão? Muito bem, então vamos lá. Na noite de hoje, vamos fazer como que uma transição em relação ao que vimos nos últimos 2 encontros. Conforme quem estava aqui sabe, e quem não estava, reforço aí o estímulo para ver o material, está super interessante. Deixe-me só confirmar aqui, Israel, o material das noites estará na web? Sim, então minha forte recomendação, veja a palestra da segunda, da terça, que foram palestras com o propósito de criar um pano de fundo para isso que nós vamos trabalhar hoje e na apresentação de amanhã. Ou seja, em primeiro lugar, fomos relembrados da nossa identidade. Segundo lugar, do propósito. Então, nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para anunciar, proclamar as grandezas, as virtudes. Agora, a partir desse nosso encontro, vamos refletir sobre como, de uma forma mais prática, esse anúncio das grandezas do nosso Deus deve acontecer. Essa é a grande pergunta. Como efetivamente cumprir esse propósito a partir da identidade que nós temos. E, por causa disso, torna-se imperativo trabalharmos o tema de renovação cultural. Por que isso? Eu trouxe aqui um desenho, uma figura. Você já está conseguindo ver aí uma foto da cidade onde você reside? Eu acho que está cobrindo tudo aqui, não está? Então, as 4, né? Tem de outras, faltou Itatiba, talvez um pouco de Campinas, mas Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí estão aí. E conforme o objetivo dessa semana teológica foi explicitado, nós estamos aqui para pensar como colaboraremos com esse nosso Deus grandioso, maravilhoso, virtuoso. Como colaboraremos com esse nosso Deus para trazer o bem para as cidades onde residimos. O bem para essas cidades. E quando nós pensamos no bem para as cidades, fica impossível não levar em conta a cultura de cada cidade. Porque esse bem que nós desejamos que seja apresentado para as cidades, esse bem depende de conhecermos e aplicarmos esse bem a cultura de cada uma das cidades. Eu vou começar convidando você para uma viagem comigo a uma cidade bem longe daqui e a um tempo muito distante do nosso. Convido você a passar um tempo nessa cidade aqui comigo. Creta. Ano 62 da nossa era. Provavelmente não, certamente eu estou inspirado pela viagem que fizemos aqui com a família, e uma das localidades aí que nós visitamos foi Creta, uma ilha no mar Mediterrâneo, a maior ilha da Grécia, uma ilha enorme, gigantesca, lá no sul da Grécia, e que 2000 anos atrás já era povoada, aliás, muito antes disso já era povoada,
E os habitantes de Creta eram famosos, eram conhecidos no mundo romano, várias outras cidades. Porque, por uma série de razões, eu vou encurtar aqui a história, os cretenses, devido às suas capacidades de serem excelentes marinheiros, comerciantes astutos, guerreiros muito competentes, essas características fizeram com que o típico habitante de Creta fosse reconhecido em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, Davi, o rei Davi, muitos anos antes, contratou mercenários de Creta para atuar nas guerras daquela época. O Império Romano, o próprio Império Romano, contratava, dava um valor muito grande a soldados cretenses. Mas além dessa fama deles de serem guerreiros, mercenários muito bons, os cretenses, eles tinham uma série de outras características que foram elencadas por um poeta de lá, de Creta, que na época escreveu um poema e era muito famoso. E o poema dizia: cretense é comilão e beberrão, indisciplinado, rebelde. E aí você pode pensar numa série de outras características nada agradáveis, ditas por um próprio poeta lá. Pois bem, acontece que nos planos maravilhosos do Senhor, no dia de Pentecostes, havia vários judeus de Creta, ali, naquele grupo que assistiu à inauguração da igreja. E aqueles cretenses voltaram para sua ilha, para Creta, e uma igreja foi iniciada ali, por judeus, só que também, aos poucos, o Senhor foi acrescentando gentios. Resumo da ópera, gente. Depois de um tempo, depois de 20, 30 anos de uma igreja estabelecida, a igreja em Creta estava uma confusão só. E Paulo, que visitou Creta pelo menos 2 vezes, ficou sabendo de toda essa confusão. E ele ficou tão alarmado porque Paulo sabia, atenção, preste atenção nisso, preste atenção. Paulo sabia que o evangelho em si é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus, é a dinamite de Deus. Mas Paulo sabia também que características humanas, esquemas culturais, posturas, comportamentos, hábitos, culturas, podem fazer o quê? Limitar. Podem atrapalhar a propagação do evangelho. E era isso que ele estava vendo acontecendo ali naquela igreja. Paulo, então, além de visitar e de orientar, designa uma pessoa extremamente preparada e um servo de Deus muito usado, chamado Tito, para atuar ali, para reconhecer que uma grande desordem estava acontecendo, em grande parte por quê? Por questões culturais. Me acompanharam? Esse caso de Creta, ele é bem emblemático, ele nos ajuda muito a identificar a importância de você levar em conta, sempre que quer se colocar à disposição de Deus para que o evangelho produza o seu efeito, que você leve em conta essas questões da cultura que
que podem servir de obstáculos, de limites para que esse evangelho prospere e que a igreja do Senhor produza os frutos que devem ser produzidos. Agora nós não estamos mais em Creta, estamos falando de Valinhos, de Vinhedo, de Louveira, de Jundiaí, de Itatiba, ok? E estamos aqui reunidos para buscarmos inspiração, iluminação, direção, encorajamento de Deus para essa questão de como nós podemos realmente viver como uma comunidade pastoral que serve as cidades. E daí, eu espero, gastei esses primeiros 10 minutos com esse objetivo, eu espero que tenha ficado claro para você que é exemplo do que aconteceu com Paulo e Tito, que discerniram, que levaram em conta, que mapearam o quanto questões culturais ali de Creta tão marcantes estavam atrapalhando o crescimento, o amadurecimento daquela igreja. Eu espero que tenha ficado claro que assim também nós precisamos fazer com a nossa cidade, o nosso tempo, a nossa região e a cultura que nos cerca. Uma passagem do livro de Isaías que devemos explorar melhor daqui a pouco, nos diz o seguinte: quando o Messias vier, o contexto aqui é a vinda do Messias, Isaías 61, lembra-se disso? O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, certo? Lembram disso? É o mesmo, é o capítulo 61 que começa com esse versículo. No versículo 4 diz, vamos fazer o seguinte, estão muito quietinhos, estão muito encolhidinhos, vamos falar junto comigo? Vamos lá, todos juntos. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esta apresentação da agenda do Messias e do povo do Messias não deixa dúvida, então, de que está no radar de Deus, ao nos convidar para sermos seus colaboradores, essa obra de arregaçar as mangas e contribuir para quê? Para que cidades arruinadas sejam renovadas, para que ruínas antigas sejam reconstruídas, lugares destruídos sejam restaurados. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, essa é uma maneira de cumprir a identidade e o propósito. Para isso, eu quero gastar um tempo com você para avançarmos agora nisso. Está bem, então, cultura é importante? Sim, cultura é muito importante. Fale-me mais sobre o que você está querendo dizer por cultura, Luiz. Vamos falar um pouco sobre isso? O que nós estamos querendo efetivamente renovar? O que é essa tal de cultura? Eu já me adianto aqui, eu poderia a partir daqui ficar horas e provavelmente não conseguiria esgotar esse tema, tamanha a diversidade de definição de cultura. Mas para a nossa conversa prosseguir, é importante que tenhamos pelo menos um certo consenso aqui acerca do que nós estamos querendo dizer sobre o que é cultura. O que é isso que estava presente lá em Creta, que estava servindo de um obstáculo tão grande para a igreja florescer? O que é isso chamado cultura? Uma maneira da gente definir é o conjunto de tudo isso daqui. Foi muito interessante, e aí eu vou ficar falando aqui de cenas da nossa viagem de novo, né? Aproveitar que eu acabei de chegar nós acabamos de chegar de tantos lugares diferentes, mas um dos aspectos mais interessantes da viagem que nós fizemos na Europa foi observar culturas. Culturas. Muito interessante. Como as pessoas se vestem.
O que as pessoas comem? Que música as pessoas escutam? Quais são suas crenças, seus valores, seus costumes? Nós assistimos numa das cidades, aliás, foi em Creta. Sim, foi em Creta. No dia que nós chegamos em Creta, estávamos alugando um carro e assistimos uma cena que tipicamente, na minha opinião, só pôde acontecer porque se tratava de uma pessoa cuja nacionalidade eu não vou mencionar aqui, mas é uma pessoa claramente expressando uma cultura que é bem aceita naquele país. Se eu continuar a falar, vocês vão saber. Até porque tem muito a ver com a gente, né? Com vinhedo. Enfim, houve algum desencontro na reserva da pessoa? Queridas e queridos, eu vi um monstro aparecer ali ao falar com o atendente, mas aquelas cenas extremamente constrangedoras. Estava a ponto do senhor, era um senhor, partir para a agressão física, porque a verbal já estava há muito tempo acontecendo e nós ficamos pensando, né? O quanto daquilo ali só aconteceu porque a cultura onde aquela pessoa foi criada, foi inserida, aceita com alguma normalidade esse tipo de negociação, se é que pode chamar de negociação, mas dessa hostilidade da negociação. Isso tudo é parte, esse conjunto, esse pacotão é parte do que a gente está chamando de cultura. Você está percebendo? Identidade e propósito. Para sermos instrumentos de Deus, para abençoarmos a cidade, para sermos uma comunidade pastoral, como é possível fazer isso adequadamente, sem ter uma antena ligada sobre isso, sobre as características da cultura desse local onde eu estou, que é esse conjunto de itens. Então, se nada mais você levar daqui essa noite, se você levar pelo menos isso, ligar um pouco mais seu radar para procurar identificar quais as marcas, quais são as crenças, os valores, os costumes, as músicas, a comida, os critérios para se vestir, as tecnologias valorizadas. Se pelo menos isso você levar, já terá sido um grande ganho para o que vem por aí em termos de nossa agenda da Iba Viva. Agora, sobre cultura ainda vale a pena falar que todos esses aspectos, música, literatura, comidas, etc., eles não surgem do vácuo. Os cretenses, para vocês terem uma ideia, voltando a falar deles, 200 anos antes da carta a Tito, a ilha de Creta era reconhecida mundialmente, sabe pelo quê? Era um criadouro de piratas. Sim, piratas. Durante um tempo, era a marca, a grande marca dos que moravam ali. Eles conheciam tão bem o mar, eram tão astutos, eram tão mentirosos. Essa é uma característica que Paulo aponta lá em Tito 1. Que eles eram os grandes piratas da época. Passar por Creta ou nas regiões era extremamente arriscado. De onde vem isso? A gente pôde entender um pouco a história de Creta, né? As raízes. Mas tem um conjunto de ideias, visões, conceitos, a própria história de cada região, de cada cidade, acaba formando essas crenças, esses valores. E, para terminar, uma última característica para realmente caracterizar a cultura, precisa ser algo transmitido, que vai passar para as pessoas, atenção, de forma consciente,
mas muitas vezes de forma inconsciente. E aqui está um ponto extremamente delicado. O quanto as pessoas que vivem e extravasam aquela cultura o fazem no puro piloto automático, inconscientes, mas fazem. Querem ver um exemplo? De que nacionalidade são esses dois aqui? São da? Tá na cara, né? Como que você sabe disso? Pela fama do italiano, ma come, fala com as mãos direto. Aí você pergunta, isso é da onde que surge? Surge, não é do vácuo. Aliás, tem uma teoria que diz que essa característica do italiano é porque durante muito tempo, ali em Roma, na região da Itália e etc., era um verdadeiro caldeirão de gente, de povos, de dialetos, de idiomas, e eles precisavam se comunicar. Era realmente o centro, o que hoje talvez o mais próximo seja Nova York, por exemplo. Se você vai a Nova York, você vê gente de tudo quanto é tipo, falando todo tipo de idioma, é um caldeirão. Roma, partes da Itália, eram assim. E aí, uma das teorias é isso. De onde veio essa cultura do gesticular? Teria vindo daí. As pessoas não podiam depender só do som audível. Entenderam? Para falarem e serem entendidas. Daí, a comunicação gestual passou a ter um papel importante e acho que faz todo sentido essa teoria. Mas, de novo, por que eu estou falando isso? Para reforçar a importância de nós estarmos atentos para as questões, para as características da cultura onde nós estamos. No ano passado, nós tivemos uma classe presencial focada em renovação cultural. Eu estou vendo aqui vários de vocês estiveram ali e ajudaram nisso que eu vou mostrar agora rapidamente. Um dos trabalhos que a gente fez na classe de Evangelho e Renovação Cultural era justamente levantar as marcas, era um exercício para ajudar a se sintonizar nas marcas da cultura ocidental, brasileira e de Vinhedo e região. Vocês querem ver o que saiu? Querem ver? Tem curiosidade para isso? Tá bom, então vai aqui um pouquinho. Olha só. Cultura ocidental, típica aí de quem vive desse lado do hemisfério, né? Cristã, sendo que cristã quiseram dizer nominal, muitas vezes, mas cristã. Muito foco na ciência, individualista, valoriza a liberdade, anestesiada, bebe muito da influência do Renascimento. A música tem o rock como música de vanguarda, colocaram isso. Não sei se é assim, se o rock até hoje é assim, mas é típica. O rock é uma produção cultural típica do Ocidente. Junk food, democracia, valorizar a democracia, ao mesmo tempo monoteísmo e ateísmo. São marcas de cultura? Faz sentido, né? São características da nossa região, por sermos ocidentais. Brasil, musicalidade, como dizem lá em Recife, musicalidade. Festas religiosas, futebol, carnaval, hospitalidade, mau caráter. Atenção, eu tinha que ter falado isso antes. Eu não estou fazendo filtro aqui, tá? E nem estou endossando. Eu estou apresentando o levantamento que foi feito na época, que para algumas pessoas lá da classe é isso mesmo. Culto ao bandido, simpatia, culturas muito diversas dada a imensidão do país. Somos os melhores do mundo em falar mal do país e do brasileiro. Acreditamos que resolveremos nossos problemas em um curto espaço de tempo. Marcas da cultura. Você concorda? Vinhedo.
Festa da uva. Posso confessar uma coisa para vocês? Eu enquanto estava preparando aqui essa reflexão, uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, que eu pensei foi o seguinte: Luiz Ricardo, você é capaz de viajar quilômetros, milhares de quilômetros, para ver culturas de outros povos, ter todo esse trabalho, gastar todo esse dinheiro, etc. E você não vai à festa da uva. Então, eu estou morando aqui há 14 anos, nunca fui à festa da uva. Absurdo, não é? Então, eu tá aqui na minha listinha. Felizmente, falta muito tempo para a próxima. Mas, como nós vamos ver aqui, é um desfile, é algo equivalente ao que, por exemplo, Paulo fazia ao explorar as culturas dos locais aos quais ele tinha que apresentar o evangelho. Mas vamos lá. Sábado ao centro é típico do vinhedense? Teste, o que você acha? É típico? É? Tá bom. Passear aos domingos vai na represa, caipira, símbolos visíveis de status, valoriza trabalho e família, religiosa e conservadora, espaços segregados, essa questão de condomínio, né? Papéis de gênero tradicionais. Versão moderna de feudalismo, valorização do ensino, welfare state, produção cultural, trabalho das igrejas, muitos traços europeus nos sobrenomes italianos, na cultura de... Temos o rei na barriga, gostaríamos de ser Mônaco, mas o máximo que chegamos é em Higienópolis, com surtos de Oscar Freire, e olhe lá. A ilusão de que Vinhedo é uma cidade sem problemas, descolada da realidade do país. Não é uma cidade para jovens, as aparências enganam os problemas psicológicos que temos. Eu estou colocando isso aqui de propósito, gastando esses minutos preciosos, porque esse material vai ser útil no final do nosso encontro hoje, quando a gente trabalhar em cima de como, que estratégias fazem mais sentido considerando a cultura do nosso local. Então, esse mapeamento é fundamental. Alguém quer fazer algum comentário? Eu sei que não tem microfone aqui, etc., mas como o grupo não está tão grande, vocês querem fazer algum comentário? Está faltando alguma coisa muito forte aqui? O que vocês acham? Panelinhas. Panelinhas, beleza. É bem típico, né? Algo mais? Posso entender pelo silêncio que vocês acham que isso aqui está razoável como mapeamento? Nós vamos trabalhar em cima disso, hein? Bem, agora uma outra questão fundamental para nós termos aqui um senso comum nessa questão de cultura. Nós falamos aqui de diversas marcas da cultura, tanto lá fora quanto aqui, etc. Biblicamente, cultura é algo bom ou é algo mau? Precisamos ter essa resposta na ponta da língua. É bom ou mal cultura? A resposta é, na sua origem, a cultura é algo bom. Então, firme-se nisso. Firme-se nisso. Cultura, toda essa capacidade de seres humanos vivendo em sociedade, de gerarem ideias, visões, valores, transformarem isso em modo de vestir, comida, tecnologias, expressões, tudo isto é parte da criação original de Deus. Você entende? É parte. E nós não vamos entrar nisso aqui, mas uma das aulas do Crescer Digital, que nós já estou antecipando aqui o que Israel vai falar, mas uma das aulas do Crescer Digital, a gente vai falar sobre isso também. Sabe o quê? Atenção, atenção! Quando novos céus e nova terra forem inaugurados e deles você fizer parte, tira seu cavalinho da chuva se você pensa que lá não vai ter cultura.
Tira seu cavalinho da chuva, vai ter. Os textos bíblicos estão lá. Então, cultura, por que vai ter? Porque cultura é bom, intrinsecamente, originalmente, cultura é algo bom, certo? Quando em Gênesis 1:31, o autor diz que Deus viu tudo o que tinha feito, tudo, nos 6 dias, e ao ver tudo o que tinha feito, Deus abriu aquele sorriso, de satisfação. Que coisa boa! Aliás, não só boa, não é só tov. Bom em hebraico é muito tov. Isso é muito bom. E vocês têm alguma dúvida que cultivar a terra, gostar de música, comer, ter instrumentos de comunicação uns com os outros, vocês têm alguma dúvida de que tudo isso que eu acabei de falar era parte disso? E que recebeu o selo de muito bom? Quando ainda na criação, antes da queda, o autor no capítulo 2, o autor de Gênesis vai falar da vida no jardim, ele faz questão de usar uma palavra que tem tudo a ver com cultura, gente. Gênesis 2:15, o Senhor Deus toma o homem, o ser humano, coloca no jardim do Éden para quê? Cultivar. Isso é cultura. Para o cultivar e o guardar. Bem, cultura é bom, originalmente. O que aconteceu? Gênesis 3, o ser humano optou por um outro projeto alternativo ao projeto do Criador. E nesse projeto, a grande premissa, qual era a grande premissa que embasava toda a vida antes da queda? Deus, a fonte de bem, de vida, de paz, de tudo que é bom, é a relação com o Criador. Essa é a premissa. E todo o restante se sustentava em cima disso, inclusive a cultura. Tudo, todos os aspectos, sobrevivência, segurança, realização, satisfação, tudo se sustentava em cima dessa premissa e a partir daí cultura podia ser produzida. O que aconteceu em Gênesis 3? Essa premissa foi negada. E quando essa premissa foi negada, aconteceu algo muito, muito, muito profundo, marcante, e nós pagamos o preço até hoje. A premissa foi negada, mas as demandas, a fome por sobrevivência, por segurança, por sucesso, permaneceu. Certo? Romanos 3:23. Todos pecaram e ficaram afastados da fonte. A fonte para satisfazer realmente as suas demandas. E aí o que aconteceu? Você percebeu aqui no slide? Quem ainda está prestando atenção? Cultura, antes da queda, era uma produção daquilo que tinha a ver com sobrevivência, segurança e sucesso, a partir da relação com o Criador. Cultura depois da queda. Como houve toda essa inversão, o homem, o ser humano, nós passamos a usar a cultura para tentarmos atender nossa fome de sobrevivência, segurança e sucesso. Me acompanhou? Trabalhar, você como profissional, você motorista de aplicativo, você advogado, você enfermeira, você professor. Trabalhar é cultura. Claro que isso é cultura. Agora, se você trabalha cultura a partir da premissa
de que é na relação com o Criador que virá todo o bem, toda a vida, toda a paz, a cultura que você produzirá será uma. Mas, se você vive negando isso, essa premissa, o que você vai tentar fazer? Preencher a sua fome como professor, como advogada, como motorista, como o que for. Você vai tentar usar o seu trabalho, cultura, para atender às suas demandas. Percebe? Esse foi o grande efeito da queda que trouxe então para a história da humanidade um lado sombrio e um lado luminoso na cultura. Um lado sombrio e um lado luminoso. O restante da Bíblia, a partir de Gênesis 3, vai mostrar isso, gente. Tem um texto que eu recomendo que você leia com bastante tempo, meditando. Isaías 28, de 23 a 29. Que texto magnífico! Sabe o que o profeta diz para a gente? Que a agricultura, preparar a terra, arar, colocar a semente, cultivar. Sabe o que é isso? De acordo com esse texto de Isaías, cultura é algo produzido por ninguém menos que o próprio Deus, o Criador. Olha só, cultura, agricultura não é uma coisa puramente humana, material, profana. Tem algo de sagrado ali, porque, diz Isaías, é Deus, é o próprio Criador ali presente em todas as etapas, até que a terra deu seu fruto. E assim como esse texto de Isaías, você poderá encontrar diversos outros. Música, criação de gado, fabricação de instrumentos, literatura, uma liderança política sábia. Tudo isso é uma cultura no seu lado luminoso. Mas a Bíblia mostra que existe também na cultura esse lado sombrio, que eu já relatei aqui, que é o uso da cultura para tentar satisfazer as nossas demandas mais profundas. E aí, Gênesis, por exemplo, vai mostrar Caim, Lameque, a Torre de Babel, todas essas histórias como histórias que exemplificam o quê? Pessoas se entregando ao lado sombrio da cultura. A partir daí, então, gente, nossa vida passou a ser aqui na Terra um constante lidar com esses dois lados. E para completar, que algo me diz que daqui a pouco a gente tem que fazer um intervalo, para completar, eu quero mostrar para vocês um resultado do exercício feito nessa mesma classe do ano passado. E o estímulo foi o seguinte: para cada uma daquelas marcas da cultura que foram levantadas, da ocidental, da brasileira de Vinhedo, diga o que tem de luz e o que tem de sombra. As respostas foram assim, olha. O movimento do renascimento, sombra ou luz de cultura? Concorda com essa resposta? Individualismo, sombra ou luz? Está me acompanhando? Humanismo, aí, opa, é luz? Agora, bem, rock, luz? Ok, Patrick, gostei do seu engajamento aí de defender luz. Ok, há controvérsias. Junk food, alguém vai dizer que tem luz? Alguém vai dizer? Não?
É difícil, né? Democracia, monoteísmo, ateísmo. Agora vamos ver por exemplo, cultura brasileira. Você está notando como tem características na nossa cultura que são claramente sombra, outras claramente luz e algumas que são sombra e luz. Por exemplo, nossa musicalidade, sombra ou luz? As festas religiosas, futebol. Com todo respeito, meu querido Testa, está mais para sombra, não está hoje em dia? Não? Aliás, Palmeiras quer dizer luz, né? Em alguma língua. Tá bom. Carnaval, aí alguns vão dizer sombra e luz, mas aqui a resposta foi só do lado da sombra. De novo, não é gabarito isso aqui. Isto aqui é apenas para provocar reflexão. Tudo bem? Antes do intervalo, eu quero entrar, depois dessa conceituação, desse pano de fundo, agora eu quero ver. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, eu tirei do modo apresentação, é isso? É, né? Opa, voltou? Pronto. Entendido o que é cultura, marcas da cultura, que cultura em si não é boa nem má. De onde veio o lado mal da cultura? Entendido isso, e de como a cultura está profundamente ligada a nosso ser, no espírito, na alma e no corpo, nas nossas demandas, nas nossas necessidades. Entendido isso, agora vamos entrar nessa parte de vermos, tá bom, como que a igreja pode atuar como uma comunidade pastoral renovando a cultura? Vamos aqui relembrar o texto de Isaías 61. Agora já li com vocês os versículos 3 e 4, mas agora vale a pena a gente ler os versículos que antecedem. Isaías 61, escrito 600 anos antes de Cristo. 600 anos. Nesse capítulo 61, o profeta está jogando luz sobre o que iria acontecer com a vinda do Messias. 600 anos depois de Isaías, na cidade de Nazaré, Yeshua, Jesus, vai a uma sinagoga num sábado. A ele é concedido ali o privilégio de ler o texto do dia. E Jesus então lê o quê? Isaías 61. Isso está narrado no Evangelho de Lucas, que Jesus então diz: hoje cumpriram-se essas palavras. Que palavras? E aqui nós temos uma descrição da agenda do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aqui. Mas o texto completo, apresenta como a mesma agenda desse Messias, que tem o Espírito do Senhor ungindo-o para proclamar liberdade, libertação, cura. O mesmo texto diz que esses que serão curados, libertos, tratados pelo Messias, serão transformados em carvalhos
de justiça. Uma mudança de condição. É uma linguagem diferente, mas que está nos dizendo aquilo que 1 de Pedro nos fala, que vimos ontem. A nossa identidade, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua própria glória. E esses carvalhos de justiça, uma vez constituídos, eles atuarão como? Reconstruindo as antigas ruínas, restaurando os lugares anteriormente destruídos, renovando as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Glória a Deus. Que magnífico, que sublime é essa agenda, é esse plano do Senhor. É o papel do Messias e o papel dos seguidores do Messias. Algum tempo depois de ter lido Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, Jesus está falando para uma multidão num monte, e em meio ao que ele tem a falar ali, ele declara, Mateus 5, 15 a 16, vocês, meus seguidores, carvalhos de justiça, são a luz do mundo. Dá para esconder uma cidade cheia de luz, colocada no alto de um monte? Dá para esconder? Impossível. Assim também vocês serão essa cidade no alto do monte, brilhando. E qual é o brilho, Jesus? Que luz é essa? São as boas obras que vocês farão, glorificando o Pai de vocês, que está nos céus. Fica alguma dúvida que a renovação das cidades arruinadas, pela cultura sombria, fica alguma dúvida de que renovação dessa cidade arruinada, de que viver como luz, como uma cidade iluminada no alto de um monte, é intrínseco, é essencial na nossa agenda como igreja? Eu vou contar uma história para terminar aqui esse nosso primeiro tempo. Uma história que se passou muito tempo atrás, século XVIII, Inglaterra. Rapidamente, Inglaterra, 1780, a Revolução Industrial estava a todo vapor, sem nenhum trocadilho. Estava lá. E quem estuda história sabe como foi altamente opressiva essa fase da Revolução Industrial, inclusive ou especialmente com as crianças. Para trabalhar nas fábricas lá de algodão, nas tecelagens, etc., valia tudo, nas minas, valia tudo. E crianças de 12 anos, 13 anos, 14 anos trabalhavam. E o analfabetismo, que já era a condição predominante naquela época, se perpetuava. Por quê? Quem tinha condições quem tinha mais potencial para não ser analfabeto, para aprender e ter algo diferente na geração seguinte, estava lá trabalhando, sendo consumido. 6 dias na semana. Mas pelo menos a máquina da Revolução Industrial respeitou isso. Um dia não vão trabalhar. Gloucester, uma cidade da Inglaterra, uma dessas cidades mais industrializadas dessa época. Índice de criminalidade enorme. As crianças, os adolescentes, cometendo crimes. Até que pessoas que se viram como carvalhos de justiça, pessoas que viram que Mateus 5, 15 a 16 falava para elas, essas pessoas tiveram uma ideia. Domingo é o dia livre, não é? Ok. Vamos fazer o seguinte, as crianças estão condenadas
a uma vida sem futuro social, econômico, do jeito que elas estão, sem saberem ler, do jeito que estão, etc. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer uma escola. Mas vai ser as crianças vão começar a aprender a ler. Mas elas farão isso com a Bíblia. Surgiu a Escola Bíblica Dominical. 1780, Gloucester, Inglaterra. Queridas, queridos, foi explosivo o efeito. A renovação cultural que aconteceu ali, a partir daquele movimento de estruturar aulas para crianças e adolescentes, usando a Bíblia para que elas pudessem aprender, propagou efeitos sobre toda a Inglaterra em poucos anos e depois espalhou para boa parte do mundo. Mudando a tal ponto a história da Inglaterra, que vocês sabem que, não sei se vocês sabem disso, o ensino regular de escola, que hoje né, todo mundo, em todo lugar existe, começou ali. Não existia. Ali começou a escola. Os resultados foram tão bons que o Estado apoiou, encampou aquilo e daí a pouco havia ensino público, muito além do domingo. Eu conto essa história e vou contar outras até o final, para justamente tentar inspirar-nos, olhando para o passado, fazermos essa ponte debaixo da direção do Espírito de Deus. O que seria equivalente à escola bíblica dominical para a realidade de hoje? Entenderam minha pergunta, né? Escola bíblica nós já temos, graças a Deus. Mas vocês entenderam o que eu estou falando, né? O que precisa vir ao encontro das necessidades da cultura onde nós estamos enraizados? E que possa servir de um instrumento de renovação cultural. Então, essa é a pergunta que nós vamos deixar para tratar no segundo tempo. Considerem que esse tempo aqui que a gente está tendo é um trailer do filme. O filme está nas 13 aulas do Crescer Digital, ok? Esse material aprofundado, detalhado, está nas 13 aulas do Crescer Digital. Você fará bem se completar esse curso do Crescer Digital. Gente, nós temos meia hora e eu vou fazer aqui... Ok. Um esforço para não acelerar demais, mas vamos lá. Precisamos agora pensar como essa renovação cultural pode acontecer ou vai acontecer, o que nós aprendemos com as Escrituras sobre essa renovação acontecendo. E então, a melhor maneira sempre que a gente deve ter para responder a uma pergunta como essa é encontrar na vida de Jesus. E aqui você pode perguntar, na vida de Jesus, nos evangelhos, isso é mostrado? Jesus atuando na renovação cultural da sua época? Resposta, sim! Aquele Jesus lá na sinagoga de Nazaré arregaçou as mangas depois de dizer: hoje se cumpre essa palavra, e passou a andar pela Palestina, fazendo o quê? Renovação cultural. É impressionante, eu desafio você, e estude comigo nas aulas do Crescer, como é palpável isso, acompanhando os evangelhos, especialmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como que os evangelistas apresentam essa situação, Jesus defrontando ou confrontando-se com as duas culturas prevalecentes na época, a judaica e a greco-romana. E ali
no contato com essas duas culturas, vemos Jesus fazendo renovação cultural. Olhando o panorama completo dessas ações de Jesus, eu consigo encontrar 3 elementos no como Jesus praticava a renovação cultural. Jesus sabia que a renovação cultural, o ponto de partida é sempre o Evangelho. Ele veio proclamar o Evangelho do Reino. O Evangelho, ele é proclamado de 3 formas, com 3 etapas nesse método de Jesus de fazer renovação cultural. Primeira etapa, discernindo a cultura ao seu redor. Segunda etapa, encarnando essa nova cultura. Terceira etapa, influenciando. Você pode, para facilitar a memorização, você pode pegar as iniciais. Discernindo, encarnando, influenciando. Dei. Jesus praticava esse dei continuamente. Pegue isso nos evangelhos, acompanhe os evangelhos e você verá isso acontecendo. Nós vamos aqui ver um exemplo, mas eu reforço, acompanhe nos evangelhos e você verá nas aulas que eu dedico a isso no Crescer Digital, nós estudamos pelo menos 12 casos de Jesus praticando esse discernir, esse encarnar e esse influenciar diante da cultura judaica e da cultura greco-romana. Vamos ver, nesse exemplo, Jesus confrontando a cultura greco-romana. Bem, Roma, todo mundo sabe muito bem, é uma cultura muito bem estudada. Roma construiu uma cultura com base na posse, no domínio, na conquista. E uma das características dessa cultura está registrada aqui nessa frase. O mais elevado é o que manda e é servido. O mais elevado, o que tem mais valor, é aquele que manda. E é aquele que recebe serviço. Era assim, esse é o dado cultural daquela época. E o Império Romano foi excelente, foi extremamente competente em propagar esse valor cultural. Muito bem. Uma vez, Jesus recebeu a visita de uma mãe de 2 dos seus discípulos. A mãe, aliás, eu poderia ter falado isso no Dia das Mães, né? Cairia muito bem domingo passado isso aqui. A mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus: mestre, eu tenho um pedido para fazer. E o pedido dela foi que, no reino que o Messias veio inaugurar, que os seus filhos tivessem um lugar de destaque, se sentasse como lugar de maior destaque. Você talvez pudesse pensar, diga só para essa senhora que não tem cabimento o que ela está falando, mas Jesus viu ali, sabe o quê? Uma mente, um coração infectados por esse vírus do lado sombrio da cultura romana. Me acompanha? Me acompanhou? E queira Deus que a gente desenvolva isso também. Que a gente viva a vida, enxergue as coisas acontecendo na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na igreja. Que a gente enxergue com essa ótica que Jesus está colocando aqui. Ele não viu ali simplesmente uma mãe zelosa. Tem um termo para isso que não me ocorre agora, mas não tem. Uma mãe que fica assim, querendo sempre reservar as melhores coisas para os seus filhos. Ele não viu isso. Sabe o que ele viu? Cultura. Cultura.
ali, esse lado da cultura greco-romana, de quem é elevado, é o que manda e que tem destaque e está por cima, é o que estava infectando aquela mulher e, consequentemente, vocês têm alguma dúvida que teve algum tipo de negociação com Tiago e João, né, com os filhos, etc., para aquela cena acontecer? Eu suspeito que sim. Eles estavam infectados. O que Jesus faz, então? Diz o texto de Mateus 20 que, quando os outros 10 discípulos ficaram sabendo disso, eles foram tomados de uma enorme indignação contra os irmãos. E a maneira como Jesus trata daquela situação é magistral demais. Acompanhe. O que Jesus fez? Em primeiro lugar, Jesus discerniu a cultura ao seu redor. Olha o que ele fala. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Acompanharam? Percebe Jesus discernindo que aquilo ali, aquele discurso, aquele pedido, aquele movimento não está vindo do vácuo, não está vindo do acaso, mas está vindo de uma cultura que está se manifestando nos lábios daquela mulher. Acompanharam isso? Jesus toma aquela situação e traz para debaixo da luz esse lado da cultura sombria. Vocês têm consciência que é assim que os romanos lidam. Não só os romanos, por sinal. Os governadores do mundo trabalham assim. Mas, segundo passo, Jesus apresenta para eles que ele está ali para encarnar, para viver, para praticar uma cultura diferente. Vejam o que ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem é o Filho do Homem? No fundo, Jesus está dizendo, eu estou aqui, a minha vinda, a minha presença, o meu ministério com vocês é para encarnar essa nova cultura. Primeiro passo, discernir. Segundo passo, encarnar. Mas Jesus leva-os, apresenta para eles um terceiro passo. Entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. Ele está discipulando, ele está influenciando, ele está apresentando para os seus seguidores esse novo formato de viver a partir do exemplo dele, de como ele deveria viver. Queridas, queridos, Jesus sabia que o segredo mais essencial do plano de Deus, ou da maneira como Deus, ele é e governa, é o segredo expresso em 2 movimentos. Eu gosto de trabalhar com a ideia de batimento cardíaco. Primeiro movimento, diástole. Não é assim? Nosso coração relaxa. Para quê? Para receber o sangue. Para no movimento seguinte acontecer a sístole. E a sístole é a contração enviando o sangue para o corpo, para propagar a vida. Diástole, sístole. Diástole, sístole. Diástole, sístole.
Jesus sabia. Aliás, na eternidade, é assim que a Trindade existe e a Trindade vive, praticando essa diástole e essa sístole. E o que essa diástole é aqui, na terra, no nosso dia a dia? É o que Jesus está dizendo aqui: renunciar, despojar-se, dizer não para si mesmo, ser servo. Porque com esta diástole, todo o movimento está preparado para quê? Para a sístole, para a vida ser propagada, para a vida ser transmitida. Você já parou para ler Filipenses 2 sob essa ótica? Filipenses 2 é aquele grande e maravilhoso hino, é o hino do batimento cardíaco de Deus, que revela esse segredo que move o universo e que movia Jesus. E ele então apresenta isso, esta é a essência dessa nova cultura. Os governantes deste mundo não sabem o que é isso, não sabem o que é fazer essa diástole, de jeito nenhum. Eles querem sístole o tempo todo. Mas a realidade, atenção, o que é real, o que vai além dessas fantasias, dessas sombras projetadas, né? Como Marco Teles diz naquele lindo hino, naquela linda música Único, sombras que nós projetamos. Império Romano, você é uma projeção de sombras. Império Macedônio, Alexandre o Grande, você é uma projeção de sombras. Aos olhos de Jesus, as coisas se passavam assim. Está me acompanhando? E como ele veio? Para quê? Para renovar a cultura. Ele ensinou isso para os seus discípulos. Discernam que essa cultura dos romanos não pratica isso, não vive assim, não aceita isso como real. Mas eu, o Filho do Homem, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A diástole e a sístole. E se é assim, agora vocês devem viver dessa maneira. Quem quiser tornar-se grande, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo entre vocês. Pena que eu não tenho mais tempo, eu gostaria de elaborar mais em cima disso, mas eu espero que você tenha captado. É a renovação cultural acontecendo em cima de um elemento da cultura tão determinante para o sucesso de Roma durante o tempo em que isso aconteceu. Mas cantando, quem me ajuda aqui aquele trecho do Único? Patrick, me ajuda aqui, Patrick. Chega uma hora lá no hino do Marco Teles, em que ele fala: os reis prostrados, como é que é? Hã? Canta, Alan. Canta. Veja. Hã? Quem canta? Hã? Ah, canta um pouquinho, canta. Como é que... Acerta a nota aí que eu não vou acertar. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Esse é o hino da cultura nova, gente. Esse é o hino aos impérios. E essa foi outra coisa muito interessante. Eu aqui de novo falando da viagem, gente. E quando a gente viu lá, a gente colocou no roteiro de propósito, visitar as ruínas de vários impérios. A começar dos minoicos, lá em Creta.
Depois a gente foi para Atenas, depois a gente foi para Roma, e foi um desfile, sabe de quê? De ruínas. Ruínas. Dobraram-se. Mas a cultura do reino, a nova cultura, essa que Jesus vem ensinar, é a que permanece. Bem, nós então, o que é fazer renovação cultural? Replicar os passos de Jesus. Discernir, encarnar, influenciar. E deixa eu contar uma última história aqui. Sempre ela, né? Quase sempre ela. Roma. Gente, no 3º século, por volta aí do ano 250, estava uma confusão enorme no Império Romano, lá em Roma, inclusive, na Itália, uma confusão política, muita invasão de povos bárbaros, enfim. E, além disso, houve uma peste. Alguns acham que era varíola ou sarampo, outros que era sarampo, uma peste. Dizem que, no pico, morriam 5.000 pessoas por dia em Roma. Já imaginou o que é isso? Pois bem, ficou na história registrado que a maneira como os cristãos, que nessa época já existiam dezenas de milhares, né? Ano 250, a maneira como os cristãos cuidaram dos infectados, como eles atuaram, os irmãos, primeiramente, mas também os que não tinham nada a ver com a igreja que já existia. A maneira como eles cuidaram foi tão marcante. A taxa de mortalidade no meio dos que receberam os cuidados dos cristãos foi algo tão diferente da média, que aquilo ali, dizem os historiadores, foi um dos pontos fundamentais para o cristianismo tornar-se uma religião tão abrangente como veio a se tornar. Vocês entendem? Por quê? Porque enxergando aquela situação, tantos e tantos irmãos nossos, sabe o que fizeram? Recordaram o ensino de Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Se o meu mestre veio e deu a sua vida em resgate de muitos, eu sei que eu estou correndo risco aqui. Eu sei que eu posso pagar com a minha vida física, mas eu vou atuar. Eu vou trabalhar, eu vou apoiar, eu vou cuidar. Entende? A renovação cultural trazida por esse momento ali no século III marcou para sempre a história do mundo e a história da igreja. Agora, nós estamos na região de Vinhedo, voltando ao início da nossa conversa. Ano 2024. O que é, então, atuar na renovação cultural? Discernir, primeiro passo, discernir a cultura ao nosso redor. Igreja Batista Água Viva, você está convidada, você está convidado. Juntemos os esforços e vamos discernir a cultura ao nosso redor. Tem uma passagem lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas 12:32, que ela serve para mim como um lema, como um estímulo dos maiores que tem nas Escrituras. A questão é a seguinte: Davi está para ser reconhecido como rei de Israel, lá em Hebrom. Acabou a era de Saul, está chegando a era de Davi. E o texto diz que as tribos de Israel enviam guerreiros para apresentarem seus serviços para Davi. Me entende? Da tribo de Gade vão tantos, da tribo de Naftali vão tantos, da tribo, entende? A única tribo que não manda guerreiros é a de Issacar. Não manda guerreiros, manda o quê? Olha só o que o texto diz. Dos filhos de Issacar,
que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, foram enviados 200 chefes e todos os irmãos sob as suas ordens. Que contundente! A contribuição dos filhos de Issacar não estava no manejo da espada, do escudo, mas na capacidade de discernir os tempos para saber o que Israel devia fazer. Como estamos precisando de filhos de Issacar hoje, aqui. A nossa contribuição discernindo esse tempo que nós vivemos, para enxergar as marcas da cultura como elas se manifestam hoje. Cultura se manifesta nos negócios, na política, na tecnologia, na filosofia, nos meios educacionais, no entretenimento, na mídia, na religião. Através de todos esses canais de cultura, a cultura vai operar no trabalho, nas relações, nas influências que nós exercemos. Como filhos de Issacar, enxergarmos na complexidade desse mundo quais são as marcas da cultura. E a partir dessas marcas, nós vamos identificar quais são as carências, quais são as necessidades, quais são os processos que estão em andamento aqui na região. Processos que, como nós vimos lá quando falamos da queda, processos nos quais a cultura é usada como um meio de buscar sobrevivência, segurança e sucesso, e em geral descambando na forma de ídolos. Enxergar isso como filhos de Issacar hoje. Paulo é um exemplo desse espírito dos filhos de Issacar. Paulo, Atos 17, é um texto lindíssimo. E aí, de novo, lá vou eu, na viagem, a gente teve que lembrar Atos 17. Paulo vai a Atenas. Atenas era uma cidade evoluidíssima na época e era conhecida pela Acrópole. A Acrópole era o lugar de homenagear os deuses e particularmente a deusa da cidade, a deusa Atena. Tinha um templo chamado Partenon, que era um templo gigantesco. Vejo os tronos, como é que é? De outros reis, jogados ao chão. O templo da Atena hoje está lá. Mas está lá. E naquela época era resplandecente, gigantesco, maravilhoso, impressionava. E Paulo está ali num determinado momento de uma de suas viagens missionárias, precisando proclamar o evangelho para os atenienses. Sabe o que ele faz? Ele, ao invés de simplesmente começar a falar em público, ele gasta um tempo percebendo a cultura de Atenas. E ali ele descobre um gancho maravilhoso para proclamar o evangelho. Em Atenas havia um altar ao Deus desconhecido. Falta-me tempo para contar os detalhes, mas é uma história interessantíssima. Paulo então usa aquilo que era um dado cultural de Atenas como um gancho. Eu encontrei esse altar ao Deus desconhecido. É desse Deus que eu estou querendo falar. O evangelho é sobre esse Deus. Teve tanta repercussão que levaram Paulo para o Areópago. Nós fizemos questão de visitar o Areópago. É isso aqui hoje. Vejo os tronos de outros reis. Como é que é? Jogados ao chão. Como é que é? Dobrados. Eu estou aqui deturpando. Hoje são ruínas, mas olha só.
aquele ali não sou eu não, tá? Mas nós fomos exatamente aqui para reviver a situação de Paulo. Olhando para cima, você consegue ver do Areópago? O que você vê? O que é? Acrópole. E ali, Paulo teve então um ambiente para pregar. E o texto diz que a maioria dos que ouviram, os filósofos estoicos, epicuristas, etc., não deram bola para Paulo, mas alguns foram receptivos, inclusive Dionísio, o Areopagita. Parece que era o cara que dava as cartas ali. E a partir dali começou um movimento de Deus, de renovação maravilhoso, ali naquela cidade importantíssima para o evangelho se disseminar. A pergunta então, e eu tenho que acabar mesmo, né? Daqui a pouco vão... Gente, quais são as características marcantes da cultura do nosso tempo? No início eu falei, né? Eu mostrei aqui características da civilização ocidental, do Brasil, de Vinhedo, etc. Mas o importante é ir mais a fundo. E eu quero propor para vocês aqui uma característica que eu penso que ela está por detrás, ela está na raiz de uma série de outras que a gente enxerga. Essa característica que seria a postura central que molda a cultura de nosso tempo, em síntese como nunca na história que a gente tem registro, a humanidade hoje assume que o ego, o seu ego, ele dá as cartas. É um narcisismo desvairado, seguindo o lema: posso ser o que eu quero. Quando a gente vai para um ícone da cultura hoje, Pablo Vittar. Esse é um texto de um empresário da Pablo Vittar, ou sei lá do que. Eu falo etc. Lá, o cara diz o seguinte: tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelhar na Pablo. Então, a mensagem que queremos passar para eles é: podemos ser o que quisermos. Agora, se você pensa que isso essa é uma característica de quem quer chamar a atenção, de um artista assim, você está muito enganado. Olhando a cultura ao nosso redor, discernindo os tempos, nós vamos ver que isso está enraizado na nossa cultura, de uma maneira que o início disso a gente consegue rastrear até 500 anos atrás. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, isso está tão estabelecido na cultura. Tá bom. Deixa eu dizer para vocês que eu nunca tinha escutado... Como é que é o nome dela, dessa cantora? Marília Mendonça. Mas para preparar esse estudo aqui, eu fiz o seguinte: olha, vamos fazer uma coisa. Essa mulher, ela é um fenômeno, até porque já morreu e continua sendo ouvida. Eu fui lá e procurei no Spotify qual a música mais ouvida dela. É uma tal de Leão. Mais de 400 milhões de streamings no Spotify. Aí eu fui ver a letra. Confesso a vocês, cometi esse pecado, fiquei 30 segundos ouvindo a música. Vocês não entendem o pecado porque eu achei horrorosa, mas enfim, não por questão de estética. Mas o texto, eu fico pensando, gente, o que leva mais de 400 milhões de streamings? É um fenômeno. Esse negócio tem que ser visto, tem que ser analisado, tem que ser refletido. Aí eu vou para a música. Mas quem vai nos julgar, vilão particular? Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim, e os holofotes vêm ao meu encontro. É que eu te amo e nem te conto. Não posso ser seu santo. Sou fato ou hipótese, sou rei, cigano ou nômade. Desculpa esse meu jeito soberano, mas hoje é por você que eu canto, é por você que eu canto. Eu tirei de propósito algumas frases que não cabem aqui, nem não valeria. Mas é uma declaração
de narcisismo, de colocação no centro, e assumir isso, e aceitar isso na dinâmica de uma relação mulher e homem, que é um negócio assim, espantosíssimo para mim. Mas é a cultura. Essa cultura do ego inflado, quando nós olhamos alguns dos sintomas, meu tempo já foi embora, não dá para mostrar tudo, assista às aulas que você vai ver com os detalhes. Mas alguns sintomas dessa cultura do ego inflado, eu quero trazer, por exemplo, aqui o depoimento de uma... Esses depoimentos que eu estou trazendo aqui não são de cristãos, são de pessoas seculares, aí, materialistas, até onde eu sei. Maria Rita Kell, psicóloga, muito respeitada, professora da USP. Ela escreveu isso aqui na Folha de São Paulo. Alguns sintomas na atualidade têm se tornado mais frequentes e mais incômodos do que as formas consagradas das neuroses e psicoses do século passado. Hoje, as drogadições, os transtornos alimentares, os quadros delinquenciais e as depressões graves desafiam os analistas a repensar a subjetividade. Bingo! Desafiam os analistas a repensar a subjetividade. Consultórios cheios de pessoas que se sentem culpadas de tudo. Quando você vai para uma outra voz da cultura de hoje, Byung-Chul Han, filósofo, nada de cristão que eu saiba. Mas esse homem, já há alguns anos, lá da Europa, de onde ele escreve, ele vem alertando para as transformações que aconteceram na sociedade, muito ligadas a esse ego inflado, de tal maneira que ele, como grande pensador que é, ele diz: doenças neuronais, como a depressão, o transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, o transtorno de personalidade limite ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do século XXI. E eu poderia continuar aqui, eu até tenho esse material, para mostrar diversas outras vozes que estão mostrando efeitos dessa cultura. E agora eu vou para Taylor Swift, que é outro fenômeno. Taylor Swift, ela lançou há pouco um álbum e tem uma música que já gerou 200 milhões de Spotify, chamada Fortnite. Uma quinzena, 2 semanas. Não tem tempo aqui, né? Mas eu sugiro a vocês, de novo, discernindo a cultura. Para discernir a cultura, a gente precisa ter contato, pessoal, com essa cultura. Olhem essas músicas, as letras da música da Taylor Swift, e olhem com essa ótica. O que está por detrás ali? O que essa mulher está expressando? Que voz é essa que está saindo dali? O que o corpo, a alma e o espírito estão falando? E você vai ver. Só a primeira estrofe. Era para terem me internado, mas me esqueceram de vir me buscar. Eu era uma alcoólica funcional, até que ninguém notou o meu novo estilo. Resumindo, essa época do ego inflado, posso ser o que eu quero, nega a premissa de que a fonte de bem, vida e paz está na relação com o Criador. Cada vez mais, portanto, nós vemos como resultado disso vazio, ausência de relações significativas e frutíferas com Deus e com o próximo. Agora, não é só discernir, tem que encarnar. E o que é encarnar, então, diante desse quadro?
para nós, como igreja, encarnar é mostrar realmente que relações significativas e frutíferas com Deus e com o próximo estão acessíveis para nós através do programa do Messias ao qual nós aderimos. O Verbo se fez carne, encarnou, habitou entre nós e ele era cheio de graça e verdade. Queridas e queridos, graça, verdade e paz. Graça, verdade e paz. Não tem mercadoria mais preciosa que essa cultura, necessária para essa cultura onde que nós estamos vivendo hoje. Para completar, não basta discernir, tem que encarnar. Além de encarnar, tem que influenciar. Como influenciar Vinhedo e região? Vimos a história de Paulo lá e Tito em Creta, vimos a história dos cristãos primitivos em Roma, vimos a história dos criadores da escola bíblica dominical no século XVIII. O que nós hoje somos chamados, ou a que nós somos chamados para influenciarmos? Essa pergunta não vai ser respondida aqui, é apenas uma provocação para a gente sair daqui. Eu asseguro a você que a igreja, o presbitério, a liderança, diversos grupos estão sendo formados justamente para trabalharem na resposta a essa pergunta. É importante dizer que nós, como igreja, já temos feito diversas iniciativas de renovação cultural. Mas elas são ainda bem insuficientes para o tipo de alcance que a gente quer ter, e a essência é como trazer graça, verdade e paz. O Ziel falou para a gente ontem. Hoje de manhã me reuni com ele, passei um tempão com o Ziel, e ele soltou essa pérola aqui. Seja lá qual programa, seja lá qual o projeto que a gente vai adotar, até por causa desse pano de fundo, dessa cultura do ego inflado, do posso ser o que eu quero, e dos efeitos extremamente venenosos que isso tem trazido, a igreja precisa adotar a gramática do vínculo. O que é gramática? Linguagem. Sabe o que isso significa? A nossa igreja precisa implantar programas que toquem em vínculos. Informação, gente, conhecimento. O mundo está cheio. Sabe o que o mundo não tem? Ou tem cada vez menos? Experiências profundas de vínculos. Me entendem? Eu vejo aqui uma pista muito boa para os passos que a gente precisa dar. Como nos grupos pequenos, como nos programas de discipulado, como nos grupos de ensino bíblico, enfim, em tudo que a igreja fizer. A gente se estrutura cada vez mais para que essa gramática do vínculo seja falada. E graça, verdade e paz sejam tangibilizados, sejam comunicados. Eu estou muito seguro de que, se acertarmos nisso, a cultura será renovada. Que o Senhor, então, nos ilumine, nos encoraje, nos fortaleça a nossa fé. Lembrando, quem se lembra ainda? Os três elementos do método de Jesus de renovação cultural: discernindo, encarnando, influenciando. Como transformar isso em ações práticas? Essa é a reflexão que deve ficar com a gente. Amanhã, eu já esqueci o nome dele, Sandro, né? Nós vamos ver outros casos concretos. E, Caleb, você
nos despede, né? Por favor.